Oi, eu sou a Ana, esse é a Plataforma Experimental e hoje eu tô aqui com a Ju Costa, artista plástica que eu conheci no Art Battle, e eu vim conversar um pouquinho com ela. Ju, quando que você começou a pintar? Olha, eu comecei a pintar faz uns 15 anos, mais ou menos, né? Eu tô com 35 agora, né? Mas eu desenho desde os 5 anos de idade, né? Desde criança eu já me vi desenhando, já com esse gosto muito forte, e desde então eu nunca me vi sem ser desenhista, né? Isso também foi muito importante porque durante a vida a gente entra em outras demandas e eu consegui manter essa profissão mesmo, né? Hoje é a minha frente de trabalho. E aí eu comecei a pintar mais ou menos há uns 15 anos, tem uma linguagem de trabalho já mais clara, né? Hoje o pessoal que vê meus trabalhos consegue reconhecer mais facilmente, desde o trabalho de 10 anos atrás. E aí forte essa linguagem artística que eu faço hoje faz mais ou menos uns 10 anos, que é essa linha de trabalho que eu chamo de raízes. Os retratos sempre te atraíram? Assim, você começou já com os retratos, você foi pra... Então, eu trabalhei com... Comecei com desenho com personagem, né? Sempre me identificava com personagem, aquela coisa de ler, ainda mais na minha época. Desenho da Turma da Mônica, aí desenho de personagem, aí quadrinhos, muito forte mangá na época, né, quando eu era adolescente. E aí nessa eu tive grupo de quadrinhos também, fiquei muitos anos fazendo quadrinhos, mas sempre desenhando personagens, então eu fui evoluindo essa questão de representar rostos, né? E no final da adolescência eu estava com um gosto muito grande por isso, acabei indo estudar artes plásticas. Na época eu ainda tentei conciliar com tatuagem, fiz uma época tatuagem também, mas o mercado não era tão bom como hoje, então acabei largando. Mas me foquei nesse trabalho de desenvolver uma linguagem artística sobre os retratos. E aí que eu vim evoluindo, né, nessa perspectiva. Eu fazia retratos aleatórios depois que eu fui chegando nessa linguagem, o foco das pessoas que eu representam, né? E o que você falava nas suas histórias de mangá, assim? Era bem variado, assim, eu tinha um grupo de quadrinhos que chamava Clã Buraziro. Era eu e mais duas amigas. E a gente criava histórias aleatórias, cada uma tinha o seu personagem, a gente montou uma historinha juntas. Mas também depois a gente fazia algumas historinhas de desafio, participava de encontros. Foi muito importante assim para uma evolução de desenho também para mim, para elas também na época que continuam desenhando também. Mas o quadrinhos acabou sendo pouco assim para mim, eu acabei saindo dessa área mesmo, assim. E o que te atraiu para fazer retratos? Então, os retratos, na verdade, eu senti uma forma de expressão muito mais forte. Principalmente quando eu comecei a me identificar com algumas ideias, né? E aí, quando a gente fala em questão artística, tem essa questão de linha de trabalho, de linguagem artística, né? Então, eu comecei a me identificar com algumas ideias e ter um gosto a mais para desenhar algumas feições, né? Algumas composições de cores, são, por exemplo, essa composição de cores mais ricas, né? São cores escuras, cores quentes, cores intensas, que são cores que geralmente a gente encontra em povos mestiços ou povos de peles mais escuras e tudo mais, né? E você começou já desenhando os índios ou não? Você começou com... Eu comecei bem, na verdade a gente começa com pessoas brancas. Essa é sempre a nossa referência, a referência midiática, né, social que a gente tem é sempre das pessoas brancas. Então, na verdade, a gente aprende a representar as outras feições, né? Buscando e tudo mais, porque a gente tem uma overdose de referências de pessoas brancas, né? Tanto de homem quanto mulher. Então, assim, o aprendizado que a gente tem para uma produção em geral nunca é a total, né? A gente tem que ir caçando. Então, foi um processo conseguir conhecer esses outros formatos, inclusive essa questão da composição de cores. E eu logo que eu comecei a produzir colorido, porque eu produzia muito preto e branco. Logo que eu comecei a produzir colorido, eu já logo me identifiquei pela quantidade de variação de cores que podia ser trabalhado, né? Uma riqueza de cores muito grande.
Eu sem querer eu fui percebendo essas outras riquezas, porque todas as formas são ricas, né? Sim. Só que aí começou aquilo me tocar, por que a gente não tem essa demanda de representação, né? E aí, nesse processo de descobrir, de estudo, né? Porque a gente intuitivamente, quando vai reproduzir, a gente já não escurece um desenho, né? A gente de cara, a gente já não faz isso. E aí, até onde pôr cor, ir pondo cor, ir escurecendo um trabalho. Então, foi nesse processo de descobrimento das cores, né? Do trabalho e de me engajar numa questão que a gente sabe que se eu tive essa dificuldade para reproduzir, tendo habilidade de desenho, é porque essas pessoas nunca são representadas. Esse foi um processo muito solitário ou você contou com sei lá, trocar experiência com outros artistas que também estavam emergindo nisso? Então, isso foi interessante, porque na verdade isso acabou acontecendo, não entre artistas pintores necessariamente, mas por pessoas engajadas às vezes em outras áreas, né? Como, por exemplo, como grupo de teatro, tipo aqui mesmo na Zona Leste, da minha adolescência para cá, eu conheci um grupo de teatro que chamava Pichain, e ele já tratava com uma temática racial. Então, assim, a gente acabava tendo umas trocas esporádicas, mas que ainda a gente não percebia que aquilo podia levar a uma discussão mais profunda, né? Mas sempre existiu isso. Então, por exemplo, aqui eu também conheço grupos feministas, e é importante falar que esses grupos feministas falam de questões da mulher periférica, que é uma demanda muito grande, que é uma demanda real feminista, inclusive, né, se a gente for falar disso. Tem uma demanda social muito forte, né? A gente sabe que quando a gente vive no mundo capitalista, então quando a gente tem acesso ao capital, facilita uma porção de coisas. E às vezes deixa a gente até sem perceber que há outras pessoas que não vão ter a mesma facilidade por não estar dentro do sistema capitalista, né? Por estar fora. Mas é importante que a gente perceba qual que é a principal demanda. Né? E a principal demanda é as mulheres que morrem. E as mulheres que morrem, elas estão em alguns lugares específicos, né? Então tem essa demanda. Representa isso na sua arte? Sim, porque tem essa questão da representação mesmo, né? É uma forma de levantar esse assunto. Porque como que as pessoas geralmente são representadas? As mulheres mesmo, de forma geral, todas, né? Todas nós, como elas são representadas geralmente? É sempre num formato estereotipado, é sempre num formato que é visto através dos olhos dos homens e os olhares das mulheres sobre si mesma, né? Então, assim, também fui caindo nessa, assim, gosto, por exemplo, de representar, às vezes me vem a ideia de representar um indígena, um pajé, alguma coisa assim, uma etnia específica, mas aí na hora de produzir eu penso, putz, mas não dá, porque eu sei a demanda, então eu acabo sempre fazendo isso. A maior parte das minhas representações são femininas por conta disso, e geralmente de mulheres em formatos que são fora do estereótipo. E qual que é a sua ligação com os indígenas? Então, eu já muito jovem, eu comecei a me identificar com as questões ambientais, né? Então, na verdade, o meu primeiro passo foi esse. Então, mais ou menos com os 17 anos, eu comecei a me engajar politicamente, inclusive, assim, de pesquisar. Por exemplo, na época a gente falava dos agrotóxicos. Estava começando a se discutir se implementava ou não. Então, quer dizer, isso há 18 anos atrás. E você vê que há todo um processo que vai abrindo brechas de várias formas, em vários patamares, até que hoje a gente está comendo veneno, né? Mas isso, assim, estava começando a ser discutido há 18 anos atrás, né? Se implementava ou não, transgênicos se implementavam ou não. Então, assim, essas questões ambientais, conforme eu fui me engajando, eu fui percebendo que as pessoas mais sustentáveis no sistema, sem um estudo aprofundado, sem uma universidade, mas fazendo aquilo na prática, são os indígenas, né? Então, assim, pra mim, foi quando deu esse estalo, caiu como uma luva, porque não tem como não falar de uma coisa sem ligar a outra. E aí a gente cai também nessa questão, por que da invisibilidade desses povos? Porque eles não dependem do sistema de alguma forma, né? Então,
essa identificação minha com as questões da natureza e perceber assim essa ligação minha muito forte como a deles, né, só me fez ter mais satisfação em reproduzir esse tipo de imagem, né? Sim, eles são autossuficientes, né? Eles são autossuficientes. Inclusive tem prêmios de sustentabilidade que eles têm, eles ganham prêmios de sustentabilidade. Teve uma indígena no ano passado que ganhou um Nobel. Então assim, eles estão numa demanda muito evoluída. Que não é nem divulgado. E que não é nem divulgado, grandes escritores literários, então assim, muito engajados, sabe? Mas é isso, muito invisibilizados, né? Muito folclorizados. Então por isso que é importante representar, porque são povos, como você falou, totalmente autônomos, né? E como que você começou a participar do Arte Beta? Então, na verdade eu tinha vários amigos que já participavam, alguns amigos, e eu sempre via pelas redes sociais eles postando, participação e tal, e não sei o quê. E às vezes alguns amigos me perguntavam, falavam assim, poxa, Ju, vi tal evento lá, achei a sua cara, você não pensa em participar e tal? E aí, até que uma hora, eu falei assim, não, eu vou lá, vou conversar sobre isso, mandei meu portfólio, entrei em contato. Aí a princípio fiz um teste, né, para ver se o meu tipo de trabalho enquadrava, a forma de produção, né, que é essa produção rápida, né, de competição. E já logo comecei a participar, desde o primeiro, aí já fui convidada para participar de outros também. Ganhou no primeiro, já ganhou, já entrou. Já ganhei no primeiro. Que eu estava lá, vi, foi lindo o seu quadro. Legal. E o seu quadro também foi essa, indígena. Isso, foi aquela indígena. É É parecido com essas linguagens aqui também, né? Sim. É isso mesmo. E por que você decidiu fazer ela assim? Então, eu gosto muito de trabalhar com fundo preto, né? E isso já é uma linha de trabalho que eu já comecei a fazer há uns 10 anos. Pegar pra fazer as pessoas saírem, né? As pessoas que emanam luz, né? Vamos dizer assim. Então, e é uma forma rápida de produção, né? Na rua eu pinto muito sobre fundo preto. Às vezes eu chego, a primeira coisa que eu faço é pintar uma parede inteira de preta para depois produzir. E a gente tem uma dinâmica, porque a ideia é o seguinte, ela, de alguma forma a tela já está preenchida de alguma cor, né? E o preto ele me facilita muito. Então eu já cheguei com essa ideia de pintar o fundo preto e tirar uma pessoa de dentro daquele fundo. Você faz murais enormes. Faço. Enfim, na cidade. E você tem uma frase que você também... Isso, eu escrevo nos murais, eu escrevo sempre a frase radical é ser livre, né? Radical é ser livre justamente entra nessa questão, né? De que assim, quem que é livre de verdade, né? E assim, o quanto é difícil para algumas pessoas serem livres, né? Então, para algumas pessoas é ser radical mesmo, né? Ou se você não for, às vezes você nunca vai ser livre. E aí, geralmente, são essas feições que eu reproduzo, né? São de pessoas que, às vezes, não vão ter oportunidade livre né, no sistema. Elas vão ter que lutar para aquilo, né? Vão ter que se posicionar, né? Então, enquanto há esse tipo de ideia, por exemplo, representar uma mulher com um cabelo que ele cresce para cima e posicionar que isso é uma coroa, não é um cabelo ruim, porque ele não cresce para baixo. Então, e para que as pessoas se sintam representadas do jeito que elas são, né? Então isso é muito importante, assim. E aí essa frase acabou pegando, assim. E você utiliza qual material, assim, para fazer? Na rua eu uso um rolinho, né? Você faz tudo com rolinho? Tudo no rolinho. Um detalhe ou outro às vezes no pincel, um detalhe ou outro às vezes com spray, mas 90% da pintura é em rolinho. E como foi fazer grávida? Então, foi bem engraçado. Primeiro que as pessoas não percebiam, assim, a princípio, né? E também porque eu comecei, desde que eu descobri que estava grávida, eu comecei a usar mais o extensor, que a gente fala pintar encabada, né? Então a gente colocava o cabo e aí eu alcanço grandes alturas sem precisar ficar subindo a escada. E aí eu já fiquei até mais fera nessa parte, porque eu consegui chegar a grandes tamanhos nesses últimos meses
só usando extensor, no rolinho mesmo do chão pintando. E você costuma pintar mais indígenas ou outros retratos também? Geralmente assim, meu foco geralmente são as mulheres, né? É o que me agrada, assim, de forma geral. Eu ando com um monte de referência, na verdade. Quais, assim? Geralmente de homens, de mulheres, assim, pessoas de todos os tipos de feição. E na hora eu decido, mas aí acaba que eu sempre caio em representar, né? Sempre falo, isso não dá hoje, vai ter que ser de novo, vou representar outra mulher. E represento também alguns homens, assim, mas geralmente são nessas ideias, assim, nessas feições. Porque é o que eu fico pensando, eu falei assim, eu vou representar uma pessoa que toda hora todo mundo tá vendo, que toda hora o sistema já viu aquele formato, aquela feição, então assim, é legal representar algo que geralmente não é visto, né? Então eu acabo caindo nessa, de geralmente representar essas pessoas. E tem outras questões, né, que é dessas demandas, né? Por exemplo, a gente sabe que há uma violência sobre algumas questões, sobre, por exemplo, as mulheres periféricas. Não tem como eu chegar na rua e falar assim, eu vou pintar um homem branco, né? Porque eu sei que as pessoas precisam olhar para essas mulheres. Eu sei que o sistema precisa olhar para essas mulheres. Então, não tem como. Eu chego na rua e acabo representando elas. Os seus murais são uma voz de protesto. Sim, de certa forma, sim. E onde você costuma fazer os murais? Assim? Então, na Zona Leste mesmo, que aqui é a região que eu moro, né? Eu tenho murais em vários lugares. Muitos lugares. Em escolas, em lugares aleatórios. E tem alguns que, sim, são comerciais, trabalhos comerciais, ou a convite, ou festivais, né? Então, por exemplo, ano passado teve o 100 Minas, que foi na Lapa, foi um evento que teve na Lapa, então eu fui representar para os lados de lá. E tem essas demandas, mas eu já fui pintar em outros lugares, no extremo sul, no extremo norte, já fui pintar na cidade toda. E já fui pintar até fora da cidade, né? Fui pintar no Acre, fui num festival de artes lá também. Que foi nesse momento que você também teve contato com os indígenas de lá? Sim, tive contato com os indígenas de lá, os Runicuins, né? É uma etnia de lá. Inclusive eu fui pra lá e dei uma estudada sobre as etnias de lá. E foi muito interessante porque eu reproduzi alguns retratos e tinha um grande mural que a gente ia produzir, né? No evento. E no caso eu peguei uma parede, eu dividi com uma amiga que faz letra, Sherme, e eu peguei uma parte de cima. Então, assim, eram 8 metros de altura, né, o mural. E eu representei, fiz em cima do andaime, tudo. Aliás, foi quando eu descobri que estava grávida, porque eu estava montando andaime, e aí eu percebi que era melhor eu não montar o andaime, mas fiz a pintura. Foi aí que eu fiz essa pintura, e aí eu fiz uma mulher Runicuim, né? Eu pesquisei as etnias, então assim, eu pesquiso muitas questões do grafismo, né? Algumas expressões culturais deles, né? De feições, mas principalmente a questão do grafismo, das cores, porque tem isso também, né? A linguagem que eles usam para se identificar. E foi muito interessante porque um dos organizadores do evento depois veio me trazer uma informação que tinha um grupo Runicuim ali, né, em Rio Branco, e foi contar para ele o que foi que eu representei. Então foi muito incrível assim para mim o retorno, né, de ter uma pessoa que é indígena, se sentir representado e ainda contar uma história sobre a pintura que eu fiz. Foi muito gratificante. E o que você diria pra Ju, que começou lá no início a desenhar as suas mangás? Que radical é ser livre. Obrigada. Imagina, obrigada a você. Encontro vocês na próxima semana. É isso. Beijo. Tchau.